Tudo bom, Paulo? Tudo, obrigado pelo convite Muito novamente. obrigado por ter voltado mais uma vez É um aqui. prazer meu. Da primeira vez que você veio, você falou mais sobre Dom Pedro, né? A gente estava desmistificando muitos mitos da independência do Sim, Brasil. era o momento, era setembro, né, mês da É, independência, né? E, inclusive, a gente, em alguns momentos, esbarramos pela Leopoldina na nossa Sim, conversa. sim. Eu lembro que uma das coisas que a gente conversou naquele período é que a Leopoldina ela teve muito mais, ela teve certeza do sim primeiro do que o Dom Pedro, né? Sim, é real isso. Ela era mais, vamos dizer, educada na arte de governar do que ele. Então ela tinha uma perspicácia política que faltava a ele, Uhum. e uma maturidade política que também faltava a ele. Então ela viu o risco que seria sair do Brasil e atender as ordens das cortes da Assembleia, né, Constituinte Portuguesa, e a família voltar para Portugal, deixando o Brasil sem uma liderança centralizada, vamos dizer assim. São 200 anos da chegada dela aqui, né? A gente está conversando sobre isso. O Paulo praticamente faz parte dessa família real, porque É, biografou todo mundo. eu sou um anexo, um É, agregado. Como eu disse da outra vez, deixa eu mostrar o livro aqui, olha, Leopoldina, a história não contada. O Paulo, ele tem uma relação muito interessante porque ele conheceu pessoalmente É, esse casal, né? Tanto o Dom Pedro quanto a Leopoldina, é, porque quando houve a exumação dos corpos, num certo momento, você foi chamado sim, para fazer eu fui parte desse momento, consultor né? da parte histórica de algumas questões referentes a eles, né? Inclusive ela foi a primeira que foi aberto o Ah, é? esquife, e foi bem, até hoje eu lembro com muita emoção o momento e tal. Mas a partir daquilo eu tentei mostrar a pessoa de carne e osso que foi, né? Porque a gente está acostumado a pegar só a questão dos livros e ficar repetindo os livros. E aí com a documentação você vê que Existiam seres humanos existem os ali. seres humanos, né? Nada. A gente as pessoas às vezes têm mania de pegar uma determinada carta e congelar aquilo no tempo. Imaginar que uma carta ou um documento representa toda a vida da pessoa, mas as pessoas Não é mudam de assim, né? ideia, né? E então a gente tem que tomar muito cuidado quando trata com essas personalidades. Falando nisso, eu deixei separado aqui um trecho que você traz de uma carta que a Leopoldina escreveu para o pai dela. Então, ela diz: aqui reina um verdadeiro caos de ideias e cenas, de tudo surgido do logro chamado espírito de liberdade. E nas províncias do norte agora estão assassinando todos os europeus. Deus, que dispõe tudo para o bem do homem, permita que a situação fique calma. Como quer me parecer, meu esposo declarou que ficará aqui. Embora pensemos diferentes em alguns aspectos, é melhor que me cale e observe silenciosamente. Esse me cale e observe silenciosamente, era assim que era Leopoldina? Em grande parte, sim. Ela, nesse momento, se eu não me engano, é ainda pré-fico, é pré-fico. Ela não comulgava das ideias liberais dele. Então, ela acreditava, de acordo com o que ela foi instruída dentro da Casa Habsburgo, de onde ela veio, dentro da forma como da forma absolutista em que ela foi criada, que Deus é que determinava. Então, você ceder parte desse teu poder como ungido de Deus, né? O imperador seria o enviado de Deus para governar, Claro. tá? Então, ela era contrária a ceder parte desse poder real para a Constituição. Já o Dom Pedro era liberal nesse sentido. Então aí tem uma guerra uma questão. Ela é a favor de várias coisas, mas não do modo como vai sendo desencadeado. Então ela prefere calar porque ela sabe que Vai que é perder. melhor, vai perder. Então, e aí como que ela ganha? Ela ganha, eu brinco comendo pelas beiradas, de uma maneira mais política. Então ela nunca vai afrontar diretamente o marido. Ela vai conseguir fazer como todas as mulheres fazem. Elas têm esse talento nato, é Nada, verdade. assim, nada muito diferente do que todas as mulheres fazem, que mostra que você está completamente errado, assim, com 2, 3. Sem afrontar diretamente, às vezes só Agora, com exemplos. é muito interessante isso, porque realmente mostra que, embora eles tivessem ideias muito diferentes, né? Você estava contando, Sim, ela não concordava com esse espírito
liberal dele. liberal, eu ia falar libertário, não, liberal, que ele tinha. Ela vem da Áustria, né? A gente vai falar um pouquinho disso, mas ela conseguia ter essa dinâmica muito bem moldada com o marido, tanto que ela ficou no poder 3 vezes. Sim, e ela administra o Brasil, né? Então ela foi O a que primeira não- mulher a governar o Brasil o que- efetivamente. Bom, então, primeira mulher, o que não aconteceu, inclusive, com o pai de Dom Pedro e Carlota não, Joaquina, né? justamente isso. O que acontece? Independente das opiniões divergentes do Dom Pedro e da Leopoldina, muita coisa convergia. E Uhum. essa convergência facilitava uma aliança entre eles, entre o casal. O que era completamente oposto da vida que o Dom João VI levava com a Dona Carlota Joaquina, aonde ele afastou ela completamente, a Dona Carlota, do poder, quando ele assume como príncipe regente por interdição da Maria I, ele afasta a mulher e ele governa sozinho. E ela vai se ressentir e vai criar uma agenda própria de poder. Vai tentar dar vários golpes de Estado no marido, nunca vai conseguir. Enfim, e já o Dom Pedro, não. Ele tem uma aliança forte com a esposa. Então, como casal, eles vão governar juntos o Brasil, né? Então, por exemplo, ele não ia deixar ela sozinha no Rio de Janeiro, naquele ápice da problemática toda, e ela vai receber as cartas que estão vindo de Portugal, com as novas medidas das cortes contra o Brasil, contra o Dom Pedro, e vai convocar uma reunião de conselho para decidir o que fazer, e o que vai ser decidido é o aconselhamento ao príncipe de fazer a independência do Brasil. Nunca que ela presidiria uma reunião dessa se já não tivesse um pré-acordo entre o casal, porque ele poderia muito bem voltar e dizer, o que você está fazendo aí? Exatamente, entendeu? Não vou fazer, tipo, ia ser um caos. Então você vê que lá havia realmente um casamento que funcionava pelo menos de maneira política, né? Até quando eu leio aqui ela dizendo é melhor que eu me cale, eu vejo que realmente é uma pessoa ponderada. Sim. O contrário, inclusive, de Dom Pedro, que a gente conversou da outra vez, ele era extremamente ansioso, né? Ansioso, tanto que tem uma cena que quando eles voltam da Bahia, eles vão viajar para a Bahia no começo de 26. Quando eles voltam da Bahia, o Dom Pedro desembarca do navio e vai direto para a igreja, onde vai ter um Te Deum, vai ter uma ação de graças pelo retorno da família imperial da Bahia ao Rio de Janeiro. Ele atropela todo mundo, não quer saber, está com calor, não sei o que. Ela não, ela desembarca do navio e ela vai dando a mão a beijar, vai devagar, porque o povo quer cumprimentar, o povo quer beijar a mão dela. Então ela tem uma consciência do que é ser uma imperatriz, sabe assim? Mais do que ele, o imperador. Muito mais do que ele. Agora, isso é fruto da educação que ela teve. Obviamente. Ela foi educada para ser uma princesa. Ela foi mais do que uma princesa. Ela foi educada para governar. Ela teve educação para ser uma governante, o que era uma coisa não era comum. Ela foi criada em volta de um conhecimento cultural muito grande. Não ela só estudou... cultural, você tem que pensar que na época determinadas matérias, vamos dizer assim, não eram matérias para mulheres. Você tem o que a mulher podia aprender e o que o homem podia aprender. Quando você vê o currículo dela, que estudou matemática, geometria, toda a parte exata não era da mulher. E ela teve, entendeu? Então, quando eu falo uma pessoa apta a governar, ela teve uma educação do homem. Uhum. Ela teve a educação ampla que o homem teria. Recebia na época. E além disso... E que Dom Pedro, marido dela, não recebeu também, né? Outra coisa completamente oposta. Tanto que ela vai instruir ele. Se você pega as primeiras cartas que ela manda para a Europa, assim que ela chega no Brasil, você vai ver que ela fala, ele tem muita disposição, mas ele não... Tipo, ele nunca foi tutorado direito, ele nunca teve um tutor que o fizesse se interessar por... Então ela vai meio que assumir uma parte da educação dele já quase adulto. Né? Então ela vai dar um verniz cultural para ele e também profunda em alguns aspectos, até mesmo em ensino de línguas, que ele não teve. Uhum. Mas é isso, quer dizer, ela estava muito mais preparada para governar, ela conviveu quando você tem a queda do Napoleão na Europa, tem o Concerto da Europa, tem um grande congresso em Viena, onde ela morava,
aonde todas as casas reinantes se reúnem para decidir o que vão fazer do mapa da Europa, deixado em caos pelo Napoleão, né? O Napoleão ele invadiu várias partes da Europa, derrubou casas reinantes, construiu outras casas e o mapa da Europa estava totalmente bagunçado. Então esse congresso se reúne para ver o que vai fazer da vida. E ela convive então ela convive com o czar da Rússia diariamente isso. Ela vai ver o que está acontecendo. Ela vai ter. Então depois, quando ela vem para o Brasil, ela futuramente ela vai ter contato com o Charles. Ela vai conversar com o Charles Stuart, que é o inglês que vem mediar o tratado de paz entre Brasil e Portugal pós-independência. Ela já tinha dançado com o Charles Stuart em Viena 10 anos antes. Sabe, ela já tinha uma... Era bem relacionada, bem inclusive. relacionada. E assim, culturalmente tem uma piada, tem uma coisa que se contava que uma vez ela tinha comprado cavalos árabes para o Dom Pedro. E os cavalos chegaram. E quando ele viu aqueles cavalos, né, ele começou, esses são os cavalos mais lindos do mundo, são os cavalos... E ela, não são. Ela tinha realmente uma vivência... Para ela era só mais cavalo, e para ele era... O cavalo. 200 anos da chegada de Leopoldina no Rio de Janeiro. Quais são traços importantes que têm a marca da Leopoldina na nossa história? Bom, eu acho que a questão dela na política, que foi muito apagada, é uma coisa muito recente. Por exemplo, esse livro ele tenta resgatar isso, mostrar os indícios dessa política que ela fez, não só nacional, mas internacional, para auxiliar o reconhecimento do Brasil, e que isso foi apagado. Né? Que nem nos livros de história, ainda hoje, você encontra Leopoldina ou como mãe do Dom Pedro II, ou como esposa do Dom Pedro I. Parece que a mulher não fez mais nada além disso. Né? Você tem uma coisa muito interessante, que é em 1922, quando teve o centenário da independência do Brasil, foram feitos 2 quadros. Um foi uma encomenda de um diretor aqui de São Paulo, do Museu Paulista, que o retrato é ela com os filhos no colo em volta. E o outro foi de uma mulher, Georgina Albuquerque. Ela pinta a primeira cena que a gente chama de pintura de gênero histórico, com uma mulher tomando uma decisão, que é a Leopoldina presidindo a reunião do conselho que decidiu pela independência. Opostos. Ali. Então, quer dizer, ainda tem essa questão de buscar saber mais sobre ela e ver que ela não foi só isso. E tem uma visão em cima de Leopoldina como sendo a esposa sufocada, né? Que teve que aguentar a amante morando na corte. Ela teve. A coitadinha. Bom, isso é verdade. Teve. Mas assim, ela não era tão coitadinha. Exatamente. Assim. Não era tão coitadinha. E se ela aceitou isso, foi para... Também existe uma história que se diz que uma dama da imperatriz teria falado para a imperatriz por que ela aguentava aquilo. Aí a resposta da Leopoldina era que no ponto na sociedade onde ela estava, a imperatriz, era muito fácil acabar com a marquesa. Mas que se ela fizesse isso, o Dom Pedro ia odiar ela. E se ele odiasse, seria o fim dela. Então eu brinco que o grande problema da Leopoldina foi se apaixonar pelo marido. Eu vi você falando isso numa entrevista, achei interessantíssimo. Porque não fazia parte do papel. Pra gente é tão comum, né? Você casa porque você é apaixonado pelo outro. Mas não é esse o caso de um casamento dinástico. O casamento dinástico é um contrato diplomático. Então era o contrato da Áustria com Portugal. Na época não tinha Brasil, né? Brasil era o Reino Unido e Portugal. Então era um contrato diplomático aliando 2 casas e essas casas tinham interesses. Tanto a Áustria tinha interesse nesse casamento porque abriria os portos do Brasil para os povos germânicos. E Portugal precisava de uma aliada tão forte quanto era a Inglaterra para contrabalançar a influência da Inglaterra sobre Portugal. Triangulou, aconteceu o casamento. Quem eram os envolvidos, pouco importa, entendeu? E assim, esperava-se o quê da Leopoldina? Que ela tivesse filhos. Era isso que era a função dela. Sendo bem cru, é isso que se esperava de uma princesa, que ela ajudasse na continuação da casa dinástica.
né? Então, Ela conseguiu cumprir isso. só que ela se apaixonou pelo Dom Pedro. Se apaixonou pelo Dom Pedro. Mas foi além, justamente com toda essa bagagem cultural e esse jeito Jogo de cintura. jogo de cintura é a palavra, realmente, ela conseguiu ajudar em muitos momentos. Ela é uma mulher que teve um papel muito importante, como você traz aqui no livro, mas que acabou ficando um pouco apagada na história, justamente por essa Mas visão. a questão é a questão do patriarcal. Você tem a política. Isso não é comum, isso não é só com a Leopoldina, Não, né? não, Isso é fato no não. período com outras figuras Sim, históricas. mesmo com a Marquesa de Santos, eu brinco que se ela não tivesse rompido com o papel que esperavam dela, ela vai conhecer o Dom Pedro já esfaqueada do primeiro marido. Se esperassem que ela continuasse sofrendo maus tratos e não tivesse separado, ela não faria parte da história. Ela seria uma nota de rodapé, alguma árvore genealógica. Então, todas essas mulheres que romperam de alguma maneira, depois ou virou santa ou virou devassa, como os dois pontos, né? A Leopoldina Santa e a Marquesa agora, devassa. só que ambas foram ótimas políticas. Tanto que ninguém fala do passado político da Domitila após ela voltar para São Paulo, banida da corte, quando acaba o relacionamento com Dom Pedro. E ninguém fala da parte política dela, porque a política é a terra dos homens ancestralmente. Então não combina uma história escrita pelos homens, pelo menos eu sou homem, continuo sendo homem, tudo bem, mas assim, a mentalidade mudou. Né? A mentalidade do homem do século XXI não é mais a mentalidade do século XX, que não era do século XIX. Então, e essa mentalidade anterior era patriarcalista. Então, você reduz a mulher a símbolos. Então, ela é a mãe do Brasil, sabe assim? Quando, na verdade, foi a primeira imperatriz a governar. Foi a primeira mulher a governar o Brasil. Não foi a Dilma. Não foi a Dilma. E ela foi realmente... Não, assim como não foi a Dilma, como anteriormente tem a Princesa Isabel, que governa 3 vezes o Brasil na ausência do pai, sendo que todas as vezes que ela governa, alguma coisa a favor dos escravos é feita até culminar com a abolição. Né? Mas isso também é apagado. Né? A mulher, ela também é reduzida a um corpo. Né? Quase todas as mulheres são reduzidas a corpo. E é engraçado, só antecipando um pouquinho, eu vou lançar o próximo livro ano que vem, que é sobre as mulheres do Brasil. E eu faço um paralelo entre a Dilma e a Princesa Isabel. Elas têm 100 anos de diferença de nascimento. Só que a propaganda que se faz das duas, negativa, é a mesma há 100 anos. É sempre mesmo? um homem por detrás, é sempre elas como corpo, ela, sabe assim? Objetificado. Objetificada completamente. Puxa, por favor, já tem sua Então tá volta bom. no sofá aqui o ano que vem, Paulo. Não, é muito legal conversar com você, porque, de fato, parece que você leva a gente de volta para o tempo, parece que a gente está ali, no meio da corte, e aquelas são pessoas reais, de verdade mesmo. É assim que tem que ser. Você, logo na introdução do livro, você classifica a Leopoldina como uma mulher interessante. Sim. Achei interessante a sua expressão. O que você destacaria que você consegue classificar a Leopoldina como uma mulher interessante? Você imagina uma pessoa que ela já chega no Brasil falando português. Para você ver como ela se preparou. Quando ela recebe os primeiros portugueses para acertar o contrato de casamento em Viena, ela já recebe eles falando português. Impressionante. Não, é uma coisa assim. Então, ela é uma mulher super preparada e ela é forte. Ela não é essa mulher diminuída, a sofredora, traída. E fora que você vê claramente que ela, na época do Fico, tem as cartas dela para o secretário, onde revela que havia um acordo, havia toda uma tentativa de fazer com que o Dom Pedro ficasse no Brasil, que o próprio Dom Pedro estava muito ciente ainda disso, entendeu? Ela já estava, mas ela pedindo os manuscritos do panfleto que ia ser impresso para colocar nos muros do Rio de Janeiro, e ele nem sabia de nada. Ela já tinha certeza que era aí que a coisa ia desembocar. Exatamente. Ele ainda estava pensando em outras possibilidades. Ele estava pensando no amanhã, ela estava pensando daqui a 100 anos. Ela tinha uma outra visão, uma outra estratégia. Muito interessante. Paulo, muito obrigado de verdade mais uma vez por você ter vindo aqui. 200 anos da chegada de Dona Leopoldina e a gente tem aqui a história não contada, vale muito a leitura. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Obrigado mesmo.